Meus queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje quero responder à luz das Escrituras Sagradas sobre a seguinte pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? Será, meus queridos irmãos, que quando o cristão ele aceita Jesus como seu Salvador, e lá em Isaías capítulo 53 fala que ele já levou todas as nossas enfermidades, né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, o crente ele já está salvo e por mais que ele venha a pecar, ele vai se salvar, né? Muitos usam essa teoria, né? Dizer que o cristão ele já está salvo e não há nada que impeça dele perder a sua salvação. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Será que o crente ele não tem, como é que eu posso dizer aqui, ele não tem responsabilidade em manter a sua salvação? Veja bem, estou de posse daqui da declaração de fé das Assembleias de Deus. É importante todo cristão assembleano, você que crê na doutrina da Assembleia de Deus, ter esse exemplar na sua casa, né? Aqui é tudo que nós cremos e professamos à luz das Escrituras está dentro dessa declaração de fé. E na página de número 114, que vai tratar sobre a doutrina da salvação, ele vai falar assim: é possível a perda da salvação. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação, a ele oferecida gratuitamente. Aí nos diz aqui em Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então veja, meus amados, aqui que há uma possibilidade de um cristão perder a sua salvação pelo engano do pecado, pelo endurecimento, né? A pessoa passa a viver na prática do pecado, a deixar de seguir os princípios estabelecidos por Deus, e por isso, meus amados irmãos, ele pode sim perder a sua salvação. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Cuidado para que não caia. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação, né? O crente ele pode sim, por um momento, perder a sua salvação, né? Ele pode reconhecer que é pecador, que está falho diante do Senhor e se reconciliar, ou ele também pode viver nesse engano do pecado, endurecido, e não mais voltar aos caminhos do Senhor. Está escrito em primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos ler esse texto. 1 Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, em outra tradução vai dizer apostatarão da fé, e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só quem apostata da fé, só quem se desvia do Evangelho, dos caminhos do Senhor, é aquele que um dia conheceu esse Evangelho. Não tem como uma pessoa apostatar da sua fé sem ela não ter conhecimento da palavra do Senhor. Então é outro ponto aqui que diz que o cristão ele pode sim se desviar, ele pode sim cair, ele pode sim perder a sua salvação.
Vamos continuando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui em Ezequiel capítulo 18, versículo 24 diz: Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, né? De todas as justiças que tiver feito, não fará memória na sua transgressão que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Está em Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Está tratando de uma pessoa justa, mas que agora está vivendo conforme os ímpios, né? Conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Está escrito também aqui em Hebreus capítulo de número 10, no versículo de número 26. Olha o que diz aqui Hebreus 10, versículo de número 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Então, o camarada que diz que é salvo, né? E ele continua a viver uma vida de pecado, né? Uma vida de perversidade. E ele, tendo esse conhecimento da verdade, já não resta mais para ele sacrifícios pelo pecado, mas sim uma terrível expectativa de fogo, né? Ou seja, condenação. Também está escrito aqui ainda em Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 4. Diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então está falando de alguém que foi iluminado, né, que creu na palavra, que receberam de Deus a revelação da palavra e agora retrocederam, voltaram a pecar novamente, né? Também está escrito aqui, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de número 20, a partir que diz assim: Se tendo escapado das contaminações por meio das continuações do mundo, né? Por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então está aqui falando de uma pessoa que conheceu a palavra, mas que agora voltou aos rudimentos mundanos, e por eles foram dominados, por eles foram vencidos. Vai dizer que seria melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, né? E depois terem voltado as costas para o santo mandamento. Então, o estado dessa pessoa torna-se pior do que o da primeira. Então, meus amados, para encerrarmos, o crente em Jesus, ele tem por obrigação manter a sua salvação, desenvolver a sua salvação com temor e com tremor. Está escrito aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 12. Louvado seja Deus. Diz assim: Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Veja, meus amados irmãos, que eu e você temos a responsabilidade de desenvolver, de manter a nossa salvação, né? Manter a nossa salvação. Temos que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de retidão,
uma vida de santificação, uma vida, meus amados irmãos, devocional, uma vida que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Então, fique ciente de que o cristão, ele pode sim perder a sua salvação. O cristão, ele não está salvo eternamente, né? Ele pode sim cair, ele pode sim desviar-se, ele pode sim não voltar mais aos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo lhe dê entendimento, que lhe revele a palavra dele ao teu coração. E se você estava acreditando que uma vez salvo para sempre, tenha cuidado. Porque se você continuar a viver uma vida de pecado, né, viver deliberadamente pecando, achando que mesmo pecando estará salvo, você está enganando a si mesmo. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus.